Eu desejo uma boa noite a toda a Israel Santa do Senhor e, de uma forma especial, ao Ministério Assembleia de Cristo, onde parte do Exército de Deus congrega conosco, e cumprimentando a todos com a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta noite nós vamos dar início agora a mais um culto de doutrina. Espero que todos estejam com as almas sedentas para tomar dessa água purificadora que é a palavra, porque é esta palavra que vai nos levar à salvação, o cumprimento dela, né? Não basta só ouvir, é cumprir também essa palavra para que nós possamos fazer a vontade do Senhor e ganharmos a nossa salvação eterna, não sermos no último dia julgados por conta do desprezo e da rejeição dessa palavra. Vamos fazer inicialmente uma oração e logo em seguida ouviremos somente um louvor e depois desse louvor iniciaremos a nossa doutrina nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante estamos aqui mais uma vez reunidos diante do Teu santo e precioso nome, Senhor, para Te pedir, Pai, que Tu possas nesta noite, através desta rede social, do Instagram, conectar todos os espíritos que vão se ligar com a Tua palavra, meu Senhor, meu Deus. Nós somos um só corpo, a Tua igreja, e Tu és o cabeça dessa igreja. Teu Espírito Santo é quem vai direcionar tudo que iremos fazer aqui, meu Deus. Por isso, desce sobre nós a Tua unção preciosa do conhecimento, da sabedoria, do discernimento. Desce, Senhor, sobre nós o entendimento espiritual, para que possamos crescer cada dia mais diante dessa verdade maravilhosa que nos levará um dia à Tua presença para morarmos eternamente contigo, ó Pai. Nós queremos Te pedir, Senhor, que enquanto estivermos neste mundo, sê conosco, livra-nos de todos os males, tanto no campo material como espiritual. Continua, Senhor, derramando sobre nós saúde, paz, alegria, e continua, Senhor, guerreando as nossas guerras, nos fazendo vencedores em todas as pelejas, em todas as batalhas deste mundo material que nós temos que enfrentar dia a dia. Santo de Israel, levanta aqueles que estão caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos, cura os enfermos do corpo e da alma, Senhor. Visita nesse instante aqueles que estão nos leitos de hospitais, nas UPAs, nas clínicas particulares, até nos quartos dos lares. Meu Senhor, meu Deus, onde tiver uma pessoa moribunda, enferma, com alguma enfermidade, Senhor, invocando o Teu santo nome, tem misericórdia, meu Pai, e se for um escolhido Teu, Senhor, um predestinado para a salvação, que Teu Espírito Santo vá nesta noite fazer uma visitação e como médico dos médicos, Senhor, o médico de Gileade, toca nessa vida e faz o milagre da cura acontecer para a glória e louvor do Teu nome. E assim, meu Deus, abençoa ricamente quem já se encontra conectado, abençoa também aqueles que irão se conectando no curso desta live, e que tudo que iremos fazer aqui é para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Sê conosco a partir de agora, que o homem que vai ministrar essa palavra desapareça completamente, para que Teu Espírito Santo use-o apenas como instrumento para ministrar aos nossos corações. É assim que eu te oro e de já te agradeço no nome poderoso de Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Vamos ouvir somente um louvor e logo em seguida estudaremos a doutrina.
procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus, nos constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Makikiru Otava, Yenzairusa, Nzambi. Usongizandi, Yenzirandi Zakikiru. Wayanokebu, Wayanokebu.
Amém, igreja? Que louvor abençoado, né? Eu quando ouço esse louvor assim, até eu faço um voo rasante espiritual, né? Eu fico com um louvor tremendo, né? Toca na alma de qualquer um. Esses louvores, eles são ótimos para prepararem a nossa alma para recepcionar a palavra da verdade. Porque enquanto nós estamos louvando, a nossa alma vai ficando com sede de Deus. E quando a nossa alma está com muita sede, aí chega a água purificadora da palavra para saciar essa sede. É uma sede que quanto mais a gente bebe, nunca mais nós podemos deixar de lado essa água maravilhosa que é a água purificadora da verdade da palavra. Amém? Vamos meditar nesta noite, começando no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 16 e 17. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 16 e 17. Amém? Esses dois versículos, eles são integrantes daquela parábola do semeador, quando ele sai a semear, né? Diz a palavra de Deus que ele sai a semear, né? E lançou sementes na beira do caminho, vieram as aves dos céus. Quem é aquelas aves ali? Ali é uma metáfora, figura de linguagem metafórica, que é aquelas aves do céu ali são demônios, né? Vieram e arrancaram, engoliram aquelas sementes que foram lançadas na beira do caminho, né? Depois ele lançou em uma rocha. A rocha impediu da semente germinar e cravar suas raízes, e por isso morreu também essa semente, não germinou. Então, essa parábola de semeador, eu quero ficar só nesses dois versículos, capítulo 4, versículos 16 e 17 do Evangelho de Marcos. Vamos ler aqui para vocês observarem. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Amém, querido? Pai, eu te suplico que tu faças descer sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. Nesta noite, nós cremos que é o teu Espírito Santo que vai comandar tudo que iremos estudar aqui. E por isso, Senhor, abre a mente e o coração de cada vida que está conectada nesta live para recepcionar todo o ensino, Senhor, e nós saímos daqui abastecidos, com o Espírito alimentado, meu Senhor, e a nossa alma, Senhor, com um depósito abastecido, para que esse depósito se transforme em fé, e essa fé nos dê, Senhor, o poderio de tomarmos posse das tuas maravilhosas promessas, Senhor. Ser conosco, cuida de nós só temos a Ti, só dependemos de Ti. Tu és nosso único e suficiente Deus e Salvador. Por isso, nós só esperamos em Ti, Pai. Ser conosco e tudo que fizermos aqui seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. É assim que eu te oro e já te agradeço no nome precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Então, como eu disse, esses dois versículos fazem parte daquela parábola do semeador, né? Diz que dentre as sementes lançadas pelo semeador, ele lançou sobre pedras. E aquelas sementes foram lançadas nas pedras. Quando elas começaram a germinar, elas não encontraram local para fixar raiz. Elas não fixaram raiz, não fincaram essas raízes, porque a pedra não deixava elas penetrarem, né, dentro dela. Então, isso quer dizer que são pessoas que ouvem a palavra e logo que ouvem essa palavra, sente prazer de ouvir essa palavra, sente prazer e recebem, né? Porque a palavra de Deus, ela mexe com todo ser humano que ouve. Até mesmo os descrentes, quando estão ouvindo um servo de Deus, uma serva de Deus falando da palavra, eles ficam atraídos por essa palavra, porque é uma palavra maravilhosa. Ela é uma palavra que traz o Espírito de Cristo dentro dela. E como ela traz o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, ela mexe na alma de qualquer ser humano, independentemente dele ser um escolhido ou não. Mas eles, com prazer, recebem essa palavra, mas diz aqui, mas não tem raiz em si mesmos. A palavra não vai poder furar a rocha para entrar
e fincar raiz. Aí diz, não tem raiz em si mesmo. Antes são temporãos. Ou seja, são pessoas que vêm a Cristo, mas em pouco tempo vão deixar. Antes são temporãos. Por quê? Porque depois que vem alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, eles logo se escandalizam. Vamos saber o que é escandalizar aqui. O escandalizar, quando ele diz aqui escandalizar, isso aqui é uma estratégia do inimigo para pegar aquelas pessoas que ouviram a palavra, tiveram prazer de receber essa palavra, mas como não tinham raiz com a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, eles se escandalizaram. O que é escandalizar? Eu tenho dito a vocês que lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1, Evangelho de Lucas 17, 1, está lá dizendo, né, que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. E essa palavra escândalo vem do grego escandalon. O escandalon, no grego, o significado é raiz, armadilha, perdão. Significa armadilha. É inevitável que venham as armadilhas, mas ai daqueles por quem vem a armadilha. Quer dizer, escandalon é uma armadilha. É uma armadilha, e é uma armadilha do nosso arqui-inimigo, do diabo, né? Porque o diabo é o maior interessado em impedir que as sementes incorruptíveis germinem no coração do homem, do pecador arrependido, né? Mas quando esse pecador arrependido faz parte daqueles que estão na lista de Deus como eleitos, lá na fundação do mundo, foram escolhidos lá na fundação do mundo, como diz Paulo, lá na carta de Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele diz que nós fomos, os quais foram escolhidos desde a fundação dos mundos. Então, esses aí, o diabo pode mexer, pode jogar armadilha de todo jeito, mas não vai conseguir tirar esse povo dos caminhos. Mas essas pessoas mais fragilizadas, que receberam a palavra, mas não fixaram raiz, aí essas pessoas estão sujeitas a caírem nessa armadilha, o escândalo. Quando são escandalizadas, quer dizer, quando cai no ardil de Satanás, na armadilha, que é escandalon, significa isca. Eu acho que eu sempre explico na igreja que é aquelas ratoeiras, né? Aquelas ratoeiras tem tipo um anzolzinho que a gente enfia um pedacinho de queijo lá naquela e arma, né? Arma a mola lá da ratoeira, e quando o ratinho vem puxar o queijo, aí morre com a cabeça decepada, né? O pescoço decepado, por conta dele ter caído, foi atraído pela isca, né? Do queijo. Então, do mesmo jeito é o diabo. Quem tem a palavra, mas essa palavra não está cravada no coração, aí, amados, é fácil para o diabo jogar uma isca e essa pessoa cair, porque é uma pessoa que não fixou raiz. É tanto que eu tenho sustentado, né, ao longo do meu ministério, eu tenho sustentado que, como a exemplo de alguns outros doutrinadores, que existem três tipos de servos dentro da igreja, né? Qualquer igreja tem 3 tipos de servos dentro dela. Nós temos primeiramente os servos escravos. Quem são os servos escravos? São aqueles servos que vão servir a Deus por medo, porque tem medo de morrer e ir para o inferno. Aí eles são servos, eles são servos temporãos, como diz aqui nessa palavra, servos temporãos, né? E um dia eles vão abandonar, como está acontecendo aqui dizendo nessa palavra. São servos temporãos, porque eles servem por medo de ir para o inferno, alguma coisa. E quando são atribulados ou perseguidos, eles abandonam os caminhos de Deus, né? Abandonam os caminhos de Deus, porque eles viviam servindo a Deus por medo, entendeu? Mas veio um medo humano maior, e esse medo humano fez com que eles abandonassem os caminhos do Senhor. Porque no exército do Senhor não pode existir medo, amado. Eu sempre tenho dito, eu tenho cansado de alertar para a igreja que medo não pode, essa palavra não existe no dicionário de servos de Deus e servas de Deus. Não existe. Medo não pode existir dentro de nós, não podemos ter medo de nada. Porque a única coisa que nós temos que ter medo é de causar alguma mágoa ou alguma ira no nosso Deus. Esse é o medo que nós temos que ter.
né? Temor santo da palavra de Deus, de violar essa palavra. Quem tem medo é covarde. Quem tem medo não vou mais para a igreja, porque aí disse que se for para a igreja vai um bocado de gente ser preso, vai não sei o quê. Aí abandona os caminhos de Deus, como aconteceu na igreja primitiva, né? Muitos morreram, porque foram fiéis, mas muitos também recuaram, se acovardaram e negaram o nome de Jesus. Isso tá ao longo dos séculos, vai acontecer isso, ao longo dos séculos. Então, lá em Efésios capítulo 3, versículo 17, Efésios diz assim, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Quer dizer, o que é estar arraigados e fundados em amor? É arraigados e fundados, fundamentados na palavra de Deus. Quando nós estamos arraigados, mergulhados completamente na palavra de Deus, e estamos com a palavra de Deus como fundamento da nossa vida, aí então nós estamos alicerçados nessa verdade, e como essa verdade está dentro do nosso coração e nós estamos cumprindo, obedecendo, aí nós estamos mostrando a Deus que o amamos de verdade, né? Por isso que ele diz aqui, e fundados em amor, porque nós estamos fundamentados no amor. E o amor é o que Deus diz? Lá em João, capítulo 14, né? No versículo 15, no 21, no 23, diz o quê? Que aquele que ouve, se me amais, no 15 diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos e os estatutos. No 21 ele diz a mesma coisa. Aquele que me ama guarda meus mandamentos, meus estatutos, né? E eu e o Pai viremos e moraremos nele. Quer dizer, vai habitar em nós. E no versículo 23 diz, quem me ama guarda as minhas palavras. Então, quem guarda a palavra de Deus é quem ama de verdade. Por isso que está dizendo aqui em Efésios que Cristo habita pela fé nos nossos corações. E esse coração aqui é uma metáfora, é na nossa alma, né? Porque quem armazena a palavra de Deus dentro de nós é a nossa alma. A nossa alma é que é a responsável pela nossa salvação. Não o espírito, é a alma que é responsável. Por quê? Porque lá em Tiago, na epístola de Tiago, ele diz no capítulo 1, versículo 21, que a alma é que é a responsável pela nossa salvação. A alma é a sede dos nossos sentimentos, né? Emoções e vontade. Se nós estamos com a palavra dentro das nossas almas, se vier alguma vontade maligna, a palavra faz com que nós freiemos e nos contenhamos para não cair nas tentações. Não cair. Nós podemos ser tentados, mas não cairemos, porque estamos alicerçados nessa palavra. Alicerçados em amor estamos em obediência à palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Eu necessito, durante esse ano agora, esse primeiro semestre, nós vamos estudar muito essas coisas para ficar bem fortalecidos na palavra de Deus, porque a qualquer momento Cristo vai chegar. Já temos todos os sinais, né, expressados aí no mundo afora. Então, o mundo está mostrando tudo quanto é de sinais que Cristo tinha alertado. Então nós não podemos estar vacilantes, nós temos que estar preparados, porque a qualquer momento pode acontecer a parousia, o encontro do noivo com a noiva nos ares. E a noiva somos nós, a igreja. Por isso nós precisamos estar cada vez mais alicerçados nessa palavra. Quem tem essa palavra no coração, ou seja, tem um amor verdadeiro por Deus, porque quem tem a palavra no coração, cumpre essa palavra e faz a vontade de Deus, é quem ama verdadeiramente Deus. E quem tem esse amor por obedecer a Deus e fazer a sua vontade, não pode ter medo de nada. Por isso que lá em 2 Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus, ele não deu espírito de temor a gente. Temor é covardia. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, uma das qualidades de pessoas que não vão entrar no céu são os covardes. Os covardes, né, não vão entrar no céu. Por quê? Porque eles continuam com aquele temor, leva à perdição eterna, né? Esse versículo também quer nos mostrar que o diabo muitas vezes usa do espírito de intimidação. Ele usa do espírito de intimidação contra nós, né? Fique atento a esse
2 Timóteo 7, que Deus não deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, porque quem ama a Deus, obedece a palavra, e se está obedecendo a palavra, está com todas as fortalezas de Deus dentro de si para vencer as fortalezas do inimigo. E nós temos moderação porque o crente ele é moderado, embora não tema, mas é moderado. E nós podemos também combater declaradamente, frente a frente, o espírito de intimidação. Esse espírito de intimidação que muitas vezes faz até homens de Deus se acovardarem. Ou o caso de Elias, estão lembrados? Elias enfrentou o rei Acabe, deu recado para ele que não ia chover e tudo. Depois Deus mandou ele se retirar para Querite. Mas antes, quando Elias foi preparado, tudo que voltou para o combate depois de preparado na fé por Deus, voltou para o combate com os 450 profetas de Baal e 400 Baalins, né, lá no Monte Carmelo. Aí depois que Elias fez o povo de Israel matar todos aqueles profetas do diabo, aí Elias recebe um recado de Jezabel e entra com... E esse recado de Jezabel trouxe com ele o espírito de intimidação. Ele ficou intimidado. Os psicólogos, analisando essa história, geralmente eles dizem que Elias era um cara que era meio nervoso para a mulher, mas não tem nada a ver, isso é coisa do diabo pensar isso. É coisa do diabo. Não tem nada a ver, Elias era um profeta de Deus puro, santo, né? É tanto que ele foi arrebatado, ele não experimentou a morte física. Então a gente precisa viver com essa palavra cravada no nosso coração, sem temor, confiante, porque quem tem a palavra no coração confia no Senhor e sabe que em qualquer momento Deus entra com a provisão e entra com o livramento que nós necessitamos em qualquer problema de risco ou perigo. Então nós não podemos ter medo, né? Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 18, né? Jesus tem uma conversa com os discípulos quando eles voltaram. Eles foram fazer a obra, né? Evangelizar, curar, libertar. Quando eles voltaram, Jesus fez uma pergunta para eles, para os que eram apóstolos, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí, uns dizem que tu és o João Batista. Mas João Batista viveu na época de Jesus. Jesus tomou conhecimento da morte dele. Não era João Batista. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, né? Um dos profetas. E Pedro então diz, e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele então diz para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque o nome de Pedro era Simão Barjona. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque quem te revelaste foi o Espírito de Deus, né? E por conta disso, ele mudou o nome de Simão Barjona para Pedro. Agora ele diz assim, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí onde entra essa passagem aqui foi quem fez com que o cristianismo vivesse hoje, nos dias de hoje, né, com uma divisão. Nós temos o cristianismo católico, romanista, e temos o cristianismo evangélico. Por quê? Porque o romanista, ele defende que Pedro é o pai da igreja, mas não é isso. Pedro não é o pai não é o pai da igreja, não é o cabeça da igreja, porque o cabeça da igreja, Paulo esclareceu isso lá em primeira epístola para a igreja de Coríntios, capítulo 11, Paulo expressou perfeitamente bem quando ele diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça do homem, e Deus é o cabeça de Cristo. Entendeu? Cristo é o cabeça do homem. Então, a igreja, quem é o cabeça é Cristo. E o próprio Pedro, na primeira epístola dele, mostrou que Cristo é que é a pedra fundamental, não Pedro. Quando Jesus disse assim, tu és Pedro, quando ele quis dizer Petro, tu és Pedro, pedrinha, no grego era pedrinha, e todos nós que fizemos uma aliança com Deus em Cristo, nós nos tornamos uma pedrinha, e como pedrinha nós vamos se unir com outras pedrinhas para construir a igreja de Deus na terra. Então nós estamos construindo essa igreja, cada um de nós é uma pedrinha que está sendo juntada na construção da igreja de Cristo na terra.
Foi isso que ele quis dizer para Pedro, né? E com isso ele disse para Pedro também que construiria a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Porque ele disse o quê? Porque quem tiver com a minha palavra está com o Espírito, com o meu Espírito dentro de si. E quem está com o meu Espírito, o Espírito Santo, cuidando de você sendo templo do Espírito Santo, você não tem medo de nada, porque o diabo não pode invadir nem o exército dele e nem qualquer mal deste mundo pode lhe atingir. Nada. Porque você está completamente guardado nas fortalezas de Deus, por conta da poderosa palavra. Vocês estão entendendo também por que é que o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu sempre tenho dito isso também para a igreja. Habitar no esconderijo do Altíssimo, quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? São aqueles que obedecem à palavra de Deus. Todos aqueles que obedecem a essa palavra, que vivem no temor santo de Deus, eles vivem debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ou seja, Deus nos esconde de todo mal. Ele cega o diabo, cega seus anjos, cega qualquer pessoa deste mundo material e nada pode nos atingir. Quando nós somos fiéis, verdadeiramente fiéis a Deus. Por favor, entendam isso. Pastor, então por que é que muitas vezes quando o crente se envolve em problemas por aí, é porque ele está com alguma brecha, ele está com algum problema. Ou então ele é um crente normal, mas ele é daqueles que nasceu para ser um mártir da igreja. Você sabia que Deus, quando foi construir a igreja dele, projetou fazer a igreja dele aqui na terra, algumas pessoas que vão ser da igreja dele são mártires. O que é isso? Lá, vocês vão saber o que é mártires. É lá em Hebreus capítulo 11, versículo 38. Então, em Hebreus 11, 38, fala dos mártires da igreja, aquelas pessoas que, embora sirvam a Deus de todo jeito, mas sempre que vão terminar tendo uma morte assim meio triste, uma morte triste, né? São pessoas que vão sofrer pelo nome de Jesus mais do que outras. Por quê? Porque são os mártires que Deus escolheu. Está lá em Hebreus 11, 38. Leiam lá, quando for mais tarde, depois da live, vocês vão aprender muito mais sobre isso, né? Então, embora Cristo tenha dito isso para Pedro, né, que o Espírito tinha revelado a ele, mas Pedro ainda não tinha se firmado na palavra. Vocês estão entendendo aí? Pedro não tinha se firmado na palavra de Deus. Porque nem ele e nem os apóstolos. Todo mundo sabe, é uma lição acadêmica, é notório, à luz da palavra de Deus, que os apóstolos de Cristo, na hora da prisão dele, todos o abandonaram. E se todos o abandonaram, nenhum deles ainda era convertido. Eles se converteram depois, todos eles. Se converteram depois. Pedro também foi um. Pedro, ele negou Cristo, ele disse que morreria por Cristo, mas Jesus tinha dito a ele, profetizou: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante a terceira vez, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, quando o galo cantou, Pedro acabava de ter negado Cristo pela 3ª vez. E Pedro viu o olhar de Cristo lá, acorrentado lá na pedra, e Cristo olhou lá de longe para ele, para dizer: Pedro, está lembrado que eu te disse que quando o galo cantasse, tu teria me negado 3 vezes? Então, nós precisamos entender que a conversão é algo lento, mas nós só nos convertemos de verdade se nós formos absorvendo essa palavra, nos esforçando, né? Se nós formos nos penitenciando e recusando muitas coisas deste mundo que vai nos afastar de Deus. A gente tem que nos afastar, né, de Deus. De Deus, nós só podemos nos afastar quando estivermos frente a frente com Ele, porque Deus é quem vai dizer como é que nós vamos ficar lá no céu. Mas aqui na terra nós não podemos nos afastar de Deus. E para não nos afastar de Deus, nós temos que estar com essa palavra cravada dentro dos nossos corações. Temos que ler essa palavra todo dia, orar, pedir socorro a Deus toda hora, fazer igual a Jesus quando ensinou aquela oração do Pai Nosso, né? Ele não pede que nos livrai das tentações. Quando ele pede para a gente livrar das tentações, porque tentados todos nós seremos. Deus permite que nós sejamos tentados, porque é para ele saber quem são dele e quem não são. Os que são dele são tentados, mas resistem, né? Resistem à cobiça,
resiste à cobiça não vai gerar o pecado em nós, porque nós resistimos à cobiça, e então estamos livres da morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas tem muitos que estão nas igrejas, mas como não tem essa palavra ainda clara no coração, vivem pecando, vivem em pecado, porque não resiste às tentações de brigar com a esposa, as tentações de se litigar com filhos, as tentações de litigar com famílias, com familiares, né? Essas pessoas precisam ter verdadeiramente um encontro com Deus, porque o encontro não ocorreu ainda. Nós precisamos entender isso. Lá, o apóstolo Paulo, lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, 27, nós vemos a história de Paulo. Olha, no 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, 27, nós sabemos que Paulo era quem? Um militar, um oficial romano, que o pai dele comprou o título de oficial. Ele era muito bem quisto, né, no Sinédrio, pelas autoridades religiosas. Ele dominava o monopólio da compra das peles de animais que eram mortos lá no templo para sacrifício. Por isso ele era dono de vários costumes, né? E tinha empresas dele que construía casacos de peles para os frios, né? Até para exportar para a Europa também. Paulo, ele era um homem extremamente rico, filho único, e caçador de cristãos. Paulo segurou as roupas de Estevão para que Estevão fosse morto apedrejado. Paulo fez muitos cristãos, né? Forçou muitos cristãos querendo negar o nome de Jesus e tudo, porque ele achava que o cristianismo era uma seita, e ele era defensor ferrenho da lei de Deus. Ele não aceitava ninguém violar a lei de Deus, porque ele achava que qualquer coisa que viesse contra a lei de Deus, do que estava escrito, era seita, era heresia. Então, Paulo teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco. Ele ia para estourar um culto que ia ter lá em Damasco. Os cristãos iam se reunir lá, e ele estava indo com os soldados para prender todo mundo, né? Matar quem continuasse afirmando que Cristo era o Salvador e tal. E quem não negasse Cristo ia ter que ser confinado, no mínimo seria confinado e sofreria penas drásticas nas prisões lá, daquela época. Mas Paulo, a caminho de Damasco, levou uma queda, caiu, ficou com o rosto no pó, e então veio uma luz mais forte do que aquela luz do sol, e junto com aquela luz, a luz era tão forte que a luz do sol ficou escura no horário de meio-dia. E aquela luz ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, né? Quando ele disse que era Jesus, aí Paulo entendeu que ele estava perguntando por que persegue, porque Paulo estava perseguindo aqueles que o seguiam. Aí Paulo entrou em confusão, mas depois de sair, Jesus mandou que ele continuasse até Damasco, ficasse lá na rua direita, na casa de um homem lá, né? E ele ficou lá na rua direita, passou 3 dias jejuando e orando, né? Sem comer, sem beber e orando. Porque ele estava cego, ele ficou cego depois desse encontro com Jesus, com os olhos cheios de escama. Jesus manda então o profeta Ananias ir lá naquela casa da rua direita, e lá orou por Paulo, e as escamas caíram. E Paulo viu que Cristo era o próprio Deus encarnado homem. Então, a partir dali, ele disse que Paulo iria sofrer pelo nome dele também. Você agora vai me servir, você vai sofrer pelo meu nome. Jesus tinha dito isso para ele. Então, Paulo aqui já está testemunhando na segunda epístola à igreja de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, olha o que é que Paulo diz. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, porque o castigo dos judeus eram chicotadas, né? Eram chicotadas, 39 chibatadas na pessoa. Era o castigo, 39 chibatadas. Ele, quando diz aqui 5 quarentenas, eram 5, ele foi espancado 5 vezes, 40 chibatadas menos uma, que eram 39, né? Então Paulo sofreu 5 vezes a carga de 39 chibatadas, cada uma. Jesus só sofreu 39, mas ele sofreu 39 vezes 5. Ele diz assim, ó, ele diz também assim:
Uma noite e um dia passei no abismo, com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Né? 3 vezes sofri naufrágio. Ele diz, eu passei em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Tudo isso Paulo sofreu. E sofreu tudo isso pelo nome de Jesus. Mas houve um ponto que Paulo chegou a pedir a Jesus. Paulo sofria de um espinho na carne. Ele estava com espinho na carne. Existe muita especulação. Que espinho era esse na carne dele? Uns dizem, não, foi porque ele matou muito cristão. Inclusive, o primeiro santo da igreja, o Estevão, ele viu o Estevão morrer sorrindo. O Estevão olhando para o alto, sorrindo, morreu apedrejado. Muitos dizem que é isso. Mas Paulo também sofreu uma doença de pele e Paulo também era cego. Era uma dessas coisas que era o espinho na carne dele. Eu acredito que talvez fosse uma dessas coisas. Mas Paulo pediu a Deus para tirar esse espinho da carne dele. E Deus lá em 2 Coríntios 12:8 tinha dito, acerca do qual, Paulo diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse, o espinho da carne se desviasse dele. E disse-me, aí Deus disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, amados, nós precisamos entender que quando nós estamos fracos em Deus, aí é que nós somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza da gente. O que é que quer dizer isso aí, pastor? Vou explicar a você rapidamente. Quando nós estamos com essa carne material, essa carne aqui que não vale nada, para nada aproveita, quando essa carne está fraca, o nosso espírito está ficando forte dentro de nós. Principalmente quando nós estamos em propósito de jejum, de oração, a nossa carne vai fraquejando, mas o espírito vai ficando forte para guerrear pelo lado espiritual, né? Ele diz, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quanto mais ele estava fraco, ele dizia, mais ficava forte, porque ele se gloriaria no poder de Cristo que estava nele, né? Que estava habitando nele. No versículo 10, no 2 Coríntios capítulo, no versículo 10, ele diz assim, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, em necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte, né? No versículo 14, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento, a fragrância, porque ele diz que o conhecimento de Deus é uma fragrância, é um perfume que nos atrai, né? A fragrância celestial, né? O ensino, o conhecimento de Deus. Ele diz, mas graças a Deus que lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 também ele diz, ó, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos ele diz assim, Romanos 8, 35, 37, ele, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha bem, Paulo está simplesmente dizendo aqui que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Aqueles que foram eleitos, receberam a eleição de Deus na sua vida, os que foram eleitos, foram atraídos para Cristo através dessa poderosa palavra, e vivem se alimentando dessa palavra, recepcionando essa palavra, que vivem obedecendo, buscando vencer todas as tentações, e obedecer essa palavra, ter temor a Deus. Essa pessoa tem garantia certa para entrar no céu. Tem garantia. Não será uma dessas pessoas que estão na igreja, o servo escravo, como eu disse, que é aquele servo que está na igreja porque tem medo de morrer e ir para o inferno, mas não querem se aprofundar no conhecimento de Deus, não recebe a palavra, até porque se não recebe a palavra é porque não era escolhido, né? Quem não é escolhido não pode nunca receber a palavra, pode passar 100 anos dentro da igreja, mas se não for um eleito de Deus, nunca vai receber essa palavra. Eu só acredito que seja isso, porque a gente vê pessoas que até desenvolvem um conhecimento da palavra,
mas lá na frente nos decepciona. Ainda essa semana eu estava conversando aqui e dizendo, a Bíblia nos mostra que tem muitas situações em que um povo de Deus começa num número e termina num número bem reduzido. Quando Gideão foi para a peleja com os midianitas, ordenado por Deus, ele conseguiu arregimentar 32 mil israelitas, 32 mil judeus, para ir para a guerra com os midianitas. Mas Deus disse, é muito. Na primeira prova, Deus tirou logo 10 mil. Mandou, aqueles que têm medo, que estão com medo de ir para a guerra, para a peleja, voltem para suas casas. Aí voltaram 10 mil, por causa do medo, da covardia. Depois foi reduzindo, até chegar um ponto de Deus dizer, agora o restante aí você vai botar para todo mundo parar para tomar água no rio. Quando chegar lá que tomar água no rio, quem se baixar e tomar água como um cachorro, aí vai ter que voltar também muitos para casa. Então, Deus, nessa redução toda, de 32 mil só ficaram com Gideão 300 para ganhar a peleja contra mais de 120 mil midianitas. Quer dizer, um exército de 300 homens contra 120 mil midianitas. E ganharam essa peleja, porque Deus era com eles. Davi também, quando foi ajudar o rei dos filisteus a guerrear contra Israel, ele ia para a guerra por gratidão ao rei dos filisteus, porque tinha dado uma cidade, Ziclag, para ele morar. Tá? Em 1 Samuel, capítulo 30, conta essa história. O rei dos filisteus, que era inimigo de Israel, deu a Davi, porque estava sendo perseguido por Saul, deu a Davi 600 homens que andavam com ele, com a família e tudo, para eles morar numa cidade chamada Ziclag. Então, os homens de Davi, com as suas esposas, filhos e tudo, foram todos morar em Ziclag. Quando Davi viu que os filisteus iam para pelejar com Israel, ele se prontificou de ir com o rei dos filisteus, com o povo filisteu, para guerrear contra Israel. Mas eu acho que era um propósito de Deus ele não guerrear contra o povo dele. Deus queria só ver a gratidão no coração de Davi. E Davi foi rejeitado pelos príncipes dos filisteus, que conseguiram convencer o rei que não deveriam levar Davi. Porque Davi, quando visse os judeus começarem a morrer lá, ele poderia se voltar contra os filisteus, ele e os homens. Aí o rei agradeceu a Davi, reconheceu a gratidão de Davi e mandou Davi voltar com os homens dele. Quando Davi voltou para a cidade lá onde estavam as esposas e os filhos, os amalequitas tinham dado de ímpeto naquela cidade, levou tudo quanto era de esposa, as esposas de Davi, os filhos e de todos os soldados dele, levaram todos os despojos e incendiaram a cidade, deixaram a cidade reduzida em cinza. O diabo, quando vem para saquear a gente, ele quer deixar a vida da gente reduzida a cinza mesmo. Ele quer destruir tudo. Não para não deixar nada. É assim que o diabo age contra os que são filhos de Deus. Entendeu? Por isso que nós devemos estar vigilantes, obedientes à palavra, firmados, porque estaremos sempre debaixo do esconderijo do Altíssimo. Então, o Davi orou, porque os homens quiseram até julgar Davi e culpando, porque os amalequitas tinham levado suas famílias e tudo, mas Davi pediu uma estola e foi orar para Deus, começou a orar e perguntou a Deus se ia atrás. A Deus, vá que eu vou entregar eles nas tuas mãos. Davi vai com 600 homens. Durante o percurso, 200 desistiram, cansaram e ficaram no meio do caminho. É assim que tem dentro das igrejas. Tem os servos, escravos, servos que têm medo. Na igreja também tem outro tipo de servo mercenário, é aquele que só vai na igreja por conveniência, né? Ele serve a Cristo por conveniência, por interesses escusos, interesses materiais, né? Pessoais. É o servo mercenário, que nós temos visto aí até líderes, né? Teólogos da prosperidade, enchendo os templos aí para arrecadar dinheiro do povo, tudo. São servos mercenários, não são servos de Deus. Agora nós temos o terceiro tipo de servo, que é o servo do amor. Esse servo do amor, ele serve a Deus por amor mesmo de verdade. Ele serve o amor de Deus, né? O amor de Deus na vida dele está dentro do seu coração. Ele é um adorador, ele se dedica, adora e serve a Deus por prazer. Esse é o servo do amor. É esse servo do amor que vai morar com Cristo na eternidade. E como é que a gente sabe que era o servo do amor? Quem é que é servo do amor? O que é que diz João lá? 14, 15, 21, 23. O que é que diz? Aquele que
que cumpre a palavra de Deus, que guarda a palavra no coração, que obedece e faz a vontade de Deus, esse aqui é o que ama a Deus, é o servo do amor. Está entendendo? Não o servo medroso, o servo escravo, né? E o servo mercenário, que é o que vai para as igrejas com interesse de bênção de Deus, atrás das bênçãos de Deus, por interesses pessoais, por conveniência. Mas Deus não vai olhar para essas pessoas. Por isso que eles não demoram. Eles não demoram no nosso meio. Quem é servo mesmo de Deus pode passar por lutas. Um servo de Deus pode até sofrer disciplinas e depois de disciplina querer... a igreja quiser até tirar de dentro da igreja, mas não tira, porque ele volta. Porque ele quer Cristo na vida dele de qualquer maneira. Esses são os escolhidos do Senhor. Não tenho dúvida. Tem defeitos? Tem. Porque todos nós seres humanos, enquanto tivermos com o Espírito dentro dessa casa, nós podemos fraquejar em algum momento. Mas os servos de Deus, se caírem em algum laço, imediatamente eles voltam para Cristo. Mais rápido do que um relâmpago. Eles têm que voltar imediatamente para Cristo para não se tornar escravo do diabo. É isso que nós temos que entender, amados. E por isso também, é que lá em Apocalipse, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3, é a primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse. Ele diz, bem-aventurados, né? Aqueles que leem, né? Que leem e aqueles que ouvem, né? Aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, o tempo de ser cumprido tudo está próximo. Ele está dizendo que bem-aventurado é aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia e guardam essa palavra, né? Guardam onde? No seu coração, guardam as coisas, no coração que eu digo metaforicamente falando, a alma, né? Guarda a palavra na alma, e por quê? Porque o depósito da palavra dentro de nós, é a alma que vai nos salvar, não esqueça. Quando tiverem em casa lendo a Bíblia, leiam lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21 da Epístola de Tiago, que lá diz, o apóstolo Tiago, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, diz que o responsável pela nossa salvação é a nossa alma. É por isso que a palavra vem para ela, porque como a alma é a sede do sentimento, vontade e emoção, essa palavra, quem está com essa palavra no coração, quando a gente tem alguma vontade diabólica, alguma vontade maligna, algum sentimento negativo, alguma emoção que não é de Deus, a palavra imediatamente vem em socorro da gente, porque a palavra é espírito e é vida na nossa vida aqui neste mundo. Então, como a palavra é espírito e é vida, ela vem para nos fortalecer e nós suportarmos as tentações e não sairmos dos caminhos do Senhor. Entendam isso em nome de Jesus, porque essa é que é a verdade. Tiago 1:21, Roberto, exatamente. Diz que a palavra de Deus a gente tem que guardar porque na alma, porque é a responsável, é a sede é quem responde pela nossa salvação, né? Então, amados, o que eu queria mostrar com isso, que quando em Apocalipse diz que bem-aventurado é aquele que lê, né? Bem-aventurado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia, né? E guardam as coisas nela escritas. Vamos ver o que é isso. Por que que o apóstolo João, divinamente inspirado, diz isso? Porque lá no Evangelho de João também, dele mesmo, que o autor de Apocalipse é o mesmo autor do Evangelho de João, e é o autor das cartas. João era evangelista e era também apóstolo, ele tinha dois ministérios, era evangelista e era apóstolo, né? E no mundo secular ele foi um escriba, ele era escrivão. Foi por isso que ele foi escolhido por Jesus para escrever o Evangelho de João, que era o Evangelho do próprio Filho de Deus. E lá no Evangelho do Filho de Deus, Jesus fez João escrever lá em João, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48, do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48, diz o seguinte, olha bem, diz assim, ó, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido. Olha bem, quem é que rejeita Jesus Cristo é quem não aceita as palavras dele. Mas ele faz questão de usar a figura de retórica da repetição. Quem me rejeita
e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, né? A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Vocês estão entendendo agora? Se nós rejeitamos a Cristo, nós ouvimos a palavra de Deus, que é a semente incorruptível, que, como diz lá no apóstolo, na primeira epístola de Pedro, é a sementinha que é lançada no nosso coração. Aquele semeador, a palavra do semeador, ele saiu lançando. Então, a semente que foi lançada no coração do verdadeiro escolhido de Deus, do eleito de Deus, essa semente entrou no nosso coração e germinou. Germinou. Então, como ela germinou dentro do nosso coração, é humanamente impossível o diabo arrancar essa palavra de dentro de nós. Por quê? Porque ela foi germinada, ela fincou raiz, ela está fundamentada nas raízes. E nós temos obediência a essa palavra. Quem tem raízes fincadas na palavra de Deus, obedece essa palavra, ouve a voz de Deus e obedece o que Deus manda. Aí, essa pessoa está com as fortalezas de Deus dentro de si, todas arregimentadas, todas bem munidas e bem guardadas, e as fortalezas do inimigo, do diabo, não pode ter força com as fortalezas de Deus, porque nós estamos altamente preparados para as guerras espirituais. É isso que eu tenho que falar para vocês nesta noite. Vocês precisam receber essa verdade com toda a segurança, para que ninguém se engane, né? Se engane que só através da obediência da palavra e só no cumprimento da vontade de Deus é que nós estamos fazendo a vontade dele, estamos provando que o amamos de verdade. Eu me lembro que quando Pedro negou Cristo 3 vezes, depois que Cristo ressuscitou, mandou que dissesse para o Pedro e para outros lá que fosse lá para o mar de Tiberíades. Cristo queria restaurar Pedro. Cristo queria restaurar Pedro. Né? Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse, quando está falando da igreja de Éfeso, na igreja de Éfeso, em Apocalipse 2,5, o Espírito estava dizendo para o anjo da igreja lá de Éfeso, ele estava dizendo que conhecia as obras dele, a perseverança, que não podia suportar homem maus, e que tinha posto à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova. O Espírito Santo estava dizendo tudo isso ao anjo da igreja de Éfeso, que eram crentes que até perseveraram, suportaram provações por causa do nome de Jesus, e não se deixou esmorecer o anjo da igreja. Mas ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Cristo. Começaram a abandonar a palavra. O amor foi esfriando. Porque muita gente fica naquela dúvida no coração, dizendo assim: pastor, por que é que Cristo disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria? O amor que Cristo estava falando era justamente o apego, né? A fundamentação da palavra no coração dos verdadeiros cristãos. O amor de muitos da igreja esfriaria. Quer dizer, a palavra iria esvaziar do coração de muitos. E esse amor iria deixar de existir. É por isso que o Espírito estava dizendo na igreja de Éfeso também. Né? Na igreja de Éfeso que eles abandonaram o primeiro amor. Aí olha o conselho que o Espírito Santo dá para o líder lá. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E o que o Espírito Santo fez aqui, Jesus fez com os apóstolos, quando mandou que eles fossem lá para o mar da Galiléia, o mar de Tiberíades, né? Que é o que a gente chama de praia da frustração. Eram o Pedro e mais seis discípulos estavam frustrados com a morte de Cristo, né? Todos os sonhos dele, esperança, tinham acabado lá naquela esquina lá do Gólgota, na esquina lá no lugar chamado Caveira, quando viram Cristo crucificado e morto. Então eles achou que tudo tinha acabado. Mas Cristo ressuscita, vai lá para o mar para cuidar de Pedro. E lá, para tratar Pedro tinha negado Cristo 3 vezes. Mas como era um escolhido, Cristo queria restaurar Pedro. E por isso que Cristo também fez 3 perguntas sobre o amor para Pedro.
As duas primeiras vezes que ele perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele perguntou se Pedro amava. Esse amor que ele perguntou para Pedro era o agapau, era amor mesmo. Pedro, tu me amas? Quer dizer, no agapau, que era aquele amor assim de afeto, né? Um amor de afeto, um amor de sentimentos, né? Sentimento de amor, independentemente da ação. Pedro, tu me amas? Duas vezes ele perguntou. Mas quando chegou na terceira vez, que foram 3 vezes que Pedro negou, na terceira vez, aí Cristo perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Mas essa vez o amor que Cristo, a palavra amor que Cristo usou para Pedro foi fileu, que era o amor ágape. Pedro, tu me amas? Realmente tu estás me amando? Tu obedece o que eu te ensinei? Tu vais fazer o que eu te mandei? Pois então cuida das minhas ovelhinhas, Pedro. Vai cuidar das minhas ovelhinhas, alimenta minhas ovelhinhas e não deixa nenhuma delas se perder, implantando a palavra nos seus corações. Oh, que maravilha, amados. Nesta noite eu só tenho que dizer para vocês também uma coisa. Continue perseverando nos caminhos do Senhor. Busquem essa palavra diariamente. Façam suas devocionais em casa. Louvem ao Senhor. Orem. Orem, porque nós estamos passando por tempos difíceis. Como bem foi dito na palavra, que nós ainda iríamos passar por tempos difíceis. Tá? Chegou os tempos difíceis. Mas nós precisamos combater esses tempos difíceis com a palavra. Né? Lendo a palavra, orando. Se for preciso, jejuar. Quando tivermos com uma luta muito grande, familiar, luta sentimental, luta sei lá de que for, e as forças da gente está querendo disseminada, faça jejum, oração, e vá em frente, persevere nos caminhos de Deus. Porque Deus só chamou para o exército dele aqueles guerreiros perseverantes, aqueles guerreiros que não se acovardam, não se intimidam, e vão em frente para vencer a batalha de qualquer maneira. Deus nesta noite está usando essa minha boca impura para dizer isso para cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Receba esta palavra nesta noite. Continue alimentando suas almas e o seu espírito com a palavra de Deus. Obedeçam essa verdade. Se esforcem, perseverem, se esforcem. Resistam às tentações e continuem firmes nos caminhos do Senhor, porque grande será o teu galardão do outro lado. A tua coroa está reservada, está preparada por Deus para colocar na tua cabeça. Então resta-nos a perseverança, a fé. Nunca deixar que venhamos esmorecer, nem na oração, nem na leitura da palavra, e nem perder a nossa fé, a nossa esperança. Porque quem perde a esperança, Deus também perde essa pessoa. Né? Eu li um dia uma frase, no livro de sabedoria, que dizia assim: quando o homem diz, perdi a esperança, lá de cima Deus diz, perdi o homem. Porque a esperança é o mais forte elemento dos 3 que integram a fé. A fé, ela é esperança, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não vê. Certeza, esperança e convicção. São 3 elementos que integram a fé. Mas a esperança, ela é o núcleo principal da fé. Nós nunca podemos perder a esperança, precisamos perseverar até o fim. Porque se perseverarmos até o fim, nós veremos a glória de Deus nas nossas vidas e receberemos a coroa da nossa vitória, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Que Deus possa aplicar esta mensagem doutrinária em vossos corações e que nos mantenhamos firmes nas promessas de Deus, porque se você perseverar, obedecer e fazer a vontade de Deus, a qualquer momento Deus vai mandar os anjos mensageiros entregar todas as bênçãos que tu tens recebido dele, mas que se encontram retidas por conta de cada um de nós mesmos. Que nós muitas vezes é quem retemos as nossas bênçãos. Mas abre esse caminho novamente para que os mensageiros de Deus venham entregar as tuas bênçãos, perseverando nesses caminhos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para agradecermos a Deus. Pai, mais uma vez eu quero entrar diante da tua santa presença, juntamente com o teu povo que está ligado nesta live, meu Senhor, para te agradecer por esse momento que passamos meditando na tua palavra. Senhor, que esse ensino possa entrar dentro dos nossos corações, das nossas mentes, que ele possa ser cravado e guardado lá na nossa alma para continuar alimentando nosso espírito, aumentando a nossa fé e assim poder tomarmos posse das nossas promessas que temos recebido de ti, Pai.
Senhor, guarda cada um de nós debaixo do teu santo esconderijo, a tua santa sombra onipotente. Continua dando ordem aos teus anjos a respeito de cada um de nós, dos nossos familiares. Visita nossos lares materiais, Senhor. Acampa teus anjos celestiais junto dos nossos lares. Faz varreduras espirituais. Visita, Senhor, cada um dos nossos familiares, filhos, netos, genros. Visita todos, meu Deus. E fortalece cada um nos teus caminhos, meu Deus, para que a tua glória seja manifestada em nossas vidas. Sê com o teu povo. Abençoa cada vida que integra o Ministério Assembleia de Cristo. Abençoa também as vidas que têm acompanhado as nossas lives, que são de outros ministérios. Que Deus possa derramar sobre essas vidas ricas bênçãos para a glória do teu santo nome. Fortalece mais e mais o nosso desejo de te servir e de continuar perseverando nos teus caminhos. Pois é assim, meu Deus, que eu estou te orando nesta noite, te pedindo também que tu nos dê um sono reparador, uma noite de sono reparadora, com muita saúde, paz e alegria, que amanhã seja um novo dia, nós nos acordemos fortalecidos, com as forças renovadas, tal qual o renovo das forças da águia. Do jeito que tu renova as forças da águia, tu renova as forças dos teus, para a glória do teu santo nome. É assim que eu te oro, meu Deus, e já te agradeço, no nome poderoso de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina por toda a eternidade. Amém. Sábado nós temos o nosso ciclo de oração lá no Arvoredo, a partir das 8 horas da manhã. Então, eu convido a Igreja Assembleia de Cristo, aos que integram a Assembleia de Cristo, a participarem desse ciclo de oração, porque é nos ciclos de oração que Deus faz a anotação na agenda celestial dele, dos nossos pedidos, dos nossos pleitos, para nos abençoar ricamente também. Então, participem, orando uns pelos outros. Quando nós oramos pelos outros, Deus vai abençoar primeiro quem está orando pelos outros, porque Deus não quer egoísmo. O egoísmo já foi morto, né? Por nós matamos o nosso egoísmo quando fomos até a cruz de Cristo. Então, vamos deixar o egoísmo de lado, o egocentrismo, e vamos orar pelos outros, interceder, que antes da gente abrir a boca, Deus já sabe o que é que nós mesmos precisamos. Vamos participar desse ciclo de oração. Vamos continuar nesse ciclo de oração aos sábados, que é o momento do fortalecimento da igreja. Uma igreja sem oração, ela não tem oxigênio para sobreviver, para respirar. Mas a Assembleia de Cristo tem intercessores, e eu creio no poder da intercessão para Deus operar maravilhas no meio de todas as famílias que congregam ali. Amém? Então, desejo a todos uma boa noite e vamos para a bênção apostólica. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite com cada coração nesta noite, quem crê diga amém, e cumprimenta se tiver alguém do teu lado aí com a graça e a paz do Senhor Jesus. Se não tiver ninguém, cumprimenta o próprio Jesus com a graça e a paz dele, e ele recebe a tua paz e vai mandar chuvas de bênção na tua vida. Boa noite a todos e até o nosso próximo encontro no domingo às 17 horas lá no Arvoredo.